Olá, eu sou o pastor Jadel Fernandes. Está começando mais um quadro Resgatado das Heresias e do Sistema Opressor. E se você quiser fazer parte também desse projeto, você pode gravar o seu vídeo e enviar para nós. No final desse vídeo eu volto para dar mais informações. Vamos lá para o testemunho de hoje. Olá para você, eu me chamo Robert Garcia, falo aqui de Curitiba, Paraná, e gostaria de compartilhar também o meu testemunho nesse canal. Relutei um pouco também, é verdade, para fazer e enviar esse vídeo, mas não pude também deixar de dar esse testemunho, porque na verdade este ano fazem 10 anos que eu tomei uma decisão e a pregação, né, que eu ouvi lá no passado realmente transformou a minha vida e me levou a conhecer o genuíno Evangelho. Então, desde criança, desde pequeno, eu frequentava uma denominação junto com a minha mãe, né, junto com os meus pais, meus familiares. E aqui eu gostaria de levantar com você e levantar para você 5 pontos, na verdade, 5 pontos que eu havia aprendido lá no passado antes de conhecer realmente o Evangelho. Para mim, no passado foi apresentado que a maravilhosa graça era definida, né? Ela era definida por eles, né, como a instituição, sabe? Então a graça, não como a conhecemos, que é o favor e mistério de Deus, mas que a graça, ou a maravilhosa graça, era a instituição religiosa a qual eu fazia parte. Isto estava de forma, né, automática ali na mente dos seus adeptos. E que a casa do Senhor era aquela instituição sagrada. Esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto que eu havia aprendido lá no passado também, que o batismo como efeito de salvação, isso é o que era ensinado lá, que o batismo como efeito de salvação era válido apenas realizado naquela instituição e por alguém ordenado, né, por ela, ou seja, alguém que fazia parte, né, do ministério ali, né, do corpo ministerial. Mais uma coisa também que eu ouvi lá no passado, né, que assim, né, era ensinado, e talvez essa é uma das questões também que você deva conhecer, que é a quarta questão, não é? Que só aquela instituição salva, né? Porque ali tem a palavra verdadeira, né? Aquela realmente é a instituição, a representante de Deus na terra. Então, era isso que se ouvia no passado. Talvez você também tenha ouvido a mesma coisa. Isso é o quarto ponto. O quinto ponto que eu quero colocar com vocês também, que ali mulheres deveriam se vestir, né, com saias, ter cabelo comprido. Não é? Essa era a vestimenta, por assim dizer, né, adequada a se frequentar os seus cultos. E os homens, né, então os homens colocariam terno, colocariam gravata, e esse seria então o traje, né, oficial, por assim dizer, a frequentar os seus cultos. Esse é o quinto ponto. Porém, tudo isso mudou quando em 2010, eu voltando do trabalho, eu trabalhava à noite nessa época, quando cheguei em casa e liguei a televisão, né, pela manhã, eu ouvi algo que me marcou muito em um pequeno trecho de pregação nesse programa de televisão que era exibido nas madrugadas de uma emissora de televisão, mas aquilo realmente me tocou muito. Aquele trecho de pregação, né, me tocou realmente fortemente. Imagine então você que está acompanhando esse vídeo, que vinha com toda essa mentalidade desses 5 pontos. Eu mencionei apenas 5 pontos, né, que foi passado para mim. Existem muitos outros, né, questão aí de usos e costumes, enfim, existem muitas outras questões que poderiam ser consideradas. Mas imagine você com essa mentalidade, né, de ensino, baseado nesses 5 pontos que eu te disse. Mas de repente ligar a televisão e ouvir algo como a suprema revelação do Evangelho
está em uma pessoa, Jesus Cristo, e não em um código de leis, rituais, de denominação ou igreja evangélica. O mesmo pregador, em um determinado momento, disse também o seguinte: a experiência da fé cristã é demonstrada pelos frutos e não pela obediência a um código legal inventado por qualquer igreja. Aquilo realmente me tocou, me chamou a atenção para aquela mensagem que estava sendo ministrada. Era um pequeno trecho de pregação, mas depois eu procurei com muita dificuldade, porque a internet não tinha esta velocidade, de acesso a vídeos como temos hoje. Então, com muita dificuldade, busquei alguns trechos de pregação ainda pelo YouTube e realmente me fez transformar a minha vida, tomar uma decisão que de repente seria mais difícil, de levar a minha decisão àquele corpo ministerial, daquela denominação, e dizer que eu estava me desligando para realmente congregar em outro local. E assim começou a minha caminhada cristã, e depois, mais tarde, fui aprender que consultar, na palavra de Deus, nas Escrituras, aquilo que estava sendo dito, é um ato de nobreza, conforme Lucas registrou lá em Atos e que Paulo observou aos cristãos ali de Bereia. Então, aquela mensagem, eu costumo dizer que ela foi um empurrão, ela me desafiou a ver o que aquele pastor, aquele pregador estava dizendo nas Escrituras, e ela me levou justamente a olhar nas Escrituras, até porque aquela instituição não tinha nenhuma escola bíblica, nenhum ensino bíblico. Então se recebia apenas o que era dito no púlpito, nas suas pregações, sem questionamentos. Mas aquele pregador da TV, realmente, ele me levou para as Escrituras, porque assim como transformou a minha história, me livrou de uma prisão, a qual eu vivia, de usos e costumes. Olha, se você obedecer isso certinho, conforme os costumes da denominação, há uma possibilidade de ser salvo. Os membros da denominação não confessam a salvação. Sua fé não está firmada em Cristo, mas em um conjunto de normas denominacionais. Então, vivem em um esforço constante de tentar agradar a Deus por obras. E sabemos que a salvação não tem nada a ver com isso. Mas ali foi para mim, lá no passado, um empurrão inicial para me levar nas Escrituras, tanto é que registrei todos os versículos que aquele pregador dizia e, obviamente, fui para as Escrituras. Abri ali e, de fato, realmente pude constatar que se pois o Filho, não é mesmo? É um texto que nós conhecemos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é para libertinagem, Nós compreendemos que essa liberdade não é para libertinagem, não é para agirmos de qualquer maneira, mas nós vivemos a liberdade realmente em Cristo, não subjugado pelos outros ou por usos e costumes, mas olhando para as Escrituras e se aperfeiçoando nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, e crendo em Cristo apenas para sermos salvos. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo sempre ensinou. Pode ser que você também esteja ainda presos a essas questões. Hoje se fala muito sobre o ensino, o falso ensino da teologia da confissão positiva, da teologia da prosperidade, como conhecemos aqui no Brasil. Se fala muito nisso e muitas pessoas foram enganadas por esses movimentos, e o movimento legalista, e os ensinos legalistas que também vieram aí cerca de 30, 40 anos atrás. Isto levou muitas pessoas também à condenação, porque não se encaixando nos padrões da denominação, as pessoas eram excluídas, as pessoas realmente olhavam com um olhar de condenação. Olha, não tem mais salvação para você não. Caiu, errou, pecou, não tem mais jeito. E
Não foi isso que o Senhor ensinou, não é? Não foi isso. Se voltarmos a Ele de todo o nosso coração, crendo, né, em Cristo, o Senhor nos perdoa, né? O sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. Então é isso que vemos nas Escrituras. Então, nesses breves minutos aqui, eu espero poder realmente trazer também um despertar e você realmente ser alcançado também para o genuíno Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.